Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do rotineiro, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as aparições do Senhor Jesus no Velho Testamento, né? Como assim, pastor? Mas o Senhor Jesus não é do Novo Testamento? Ele não apareceu somente no Novo Testamento? Pois é, nós vamos, você, se quiser desde já pegar um caderno, uma folha para você anotar, para você conferir, porque, irmãos, é muito importante você saber das verdades. É muito importante você se aprofundar na palavra, amém? Porque a sua fé, ela fica mais forte, ela fica mais firme, amém? Então, vamos lá. Diz a palavra de Deus aqui em João, capítulo 1, no Evangelho de João, né? No 1, capítulo 1, do 2 ao 3, diz assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele já vem desde o início, não é isso? Diz lá a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como assim façamos o homem? Se Deus era que estava lá, né? Façamos, era Deus, era o Filho e o Espírito Santo, né? Então eles já existiam desde do início, né, de tudo, né? Então aí você confere isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Quando o Senhor Jesus conversava com os religiosos, que ele falou sobre Abraão, e ele falou assim: "Ah, quem tu pensa que é? Tu quer ser mais do que Abraão, tu quer ser mais do que Moisés, essas coisas, né?" E ele falou assim: "Olha, na verdade eu digo a vocês que antes de Abraão ser, eu sou. Ou seja, eu já era, eu já existia." E isso nós vamos achar onde, irmãos? É em João, capítulo 8, 58. Ou seja, antes mesmo de Abraão, o Senhor ele já era. E aí nós vamos ver isso lá em Gênesis. Olha só, em Gênesis no capítulo 18, versículo 2, onde o próprio Senhor Jesus aparece a Abraão, juntamente com duas divindades, com dois anjos. Você lembra que foram três que apareceram? Pois é, ali o Senhor Jesus foi junto. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, que a Bíblia falar, o anjo do Senhor apareceu a fulano, ali se trata do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então ali, meus irmãos, o próprio Senhor veio para dar notícia do filho de Abraão e da destruição de Sodoma e Gomorra, porque já tinha subido aos altos céus o pecado daquele povo, a iniquidade daquele povo, né? E Deus, ele apareceu para Abraão e disse: "Olha, eu vou destruir." E o Abraão conversava com eles e dizia: "Mas Senhor, mas se, né? Se tiver pelo menos tanto justo." Aí começou 50, 50, 30, e foi baixando, baixando. E o Senhor dizendo: "Não, se tiver até 10 eu não destruo, não." Só que não tinha, irmãos. A cidade de Sodoma estava totalmente corrompida, entregue aos demônios, entregue a Satanás. E ali o que Deus fez? Tirou o sobrinho de Ló. Eu creio que, aliás, o sobrinho de Abraão, Ló, né? E a família dele. E eu creio que Deus tirou ele mais por conta de Abraão, né? Porque Deus, ele amava Abraão. E Ló seguiu com suas filhas, e o anjo seguindo disse: "Olha, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, não olhe, né?" Deu lá o conselho, não olhe para trás. Aí o que foi que aconteceu? A mulher de Ló, ela era muito apegada àquela cidade, ela gostava daquela cidade pecaminosa. E dali o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal, né? Então o próprio Deus veio em pessoa avisar sobre a bênção. E quando o Senhor, sobre a bênção de Sara, e quando o Senhor, a Sara escutou, a Sara estava lá dentro preparando o bolo, né?
E quando a Sara escutou sobre isso, meus irmãos, ela fez o quê? Alguém sabe aí? Ela deu risada, não foi? E o Senhor disse assim para ela: você está sorrindo? Se por acaso acha que tem alguma coisa impossível para Deus, né? E ela disse: não, meu Senhor, eu não ri, mas ela, ou seja, ainda mentiu, né? Ela riu sim, ela estava dentro da tenda e o anjo lá fora. E ele disse: você riu sim, ou seja, ela ainda mentiu ainda, gente. Ou seja, ela não tinha ideia de quem estava ali, de que aquela pessoa que estava ali era o próprio Deus, né? Então, aqui nós vemos também Moisés na sarça ardente, meus irmãos. Moisés estava lá cuidando das suas ovelhas, e isso nós vamos achar, note aí, nós vamos achar lá em Êxodo 3:4. E de repente Moisés ele viu uma sarça ardente que se consumia, aliás, que não se consumia, né? Que queimava, mas não se consumia, e ele ficou impressionado com aquele fenômeno. E aí o Senhor apareceu para ele e disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que tu pisa é solo santo, é terra santa, né? E lá o Senhor se manifestou a ele e disse: olha, tu vai libertar o povo das mãos de Faraó. Mas como, Senhor? Eu vou libertar, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer nada. E me diz uma coisa: quando eu chegar lá que dizer que é para ele soltar o povo, o que que eu digo? Quem é que eu digo? E aí ele diz assim: diga que o eu sou mandou, ordenou. O eu sou, ou seja, eu sou desde o começo, eu sou desde sempre. Ou seja, eu sou grande, eu sou poderoso. Não é isso? O eu sou, é muito forte essa palavra, irmão. E ali ele falou assim: mas Senhor, mas qual é a prova de que eu vou dizer para eles que foi o Senhor que me mandou? Ele falou: coloca a mão no teu peito. Ele colocou a mão no peito e a mão ficou leprosa. Ele agora coloca novamente e a mão ficou boa de novo, né? Curada, sarada. Pois pega também o teu cajado, bota no chão. Botou o cajado, se transformou numa cobra. E depois ele tirou de novo e voltou. Pegou o cajado e se tornou num cajado novamente. Né? Pegou a cobra e se transformou em cajado novamente. Então, meus irmãos, ali era o sinal de que Deus estava dando a ele que era com ele. Amém? E ali ele foi para libertar o povo de Israel. Ou seja, o próprio Deus apareceu para lá, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos também, lá no capítulo, deixa eu ver aonde, na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, vai anotando aí. Gênesis capítulo 11, 5, 9. Que o próprio Deus desceu, ou seja, o anjo do Senhor desceu para ver como é que estava a cidade. Para ver como é que estava o andamento da Torre de Babel, porque lá foi onde as línguas foram confundidas, foram misturadas, né? Para eles viverem confundidos, porque eles queriam chegar até Deus, eles queriam de alguma forma chegar até o Senhor daquela forma, né? Não era daquela forma que ninguém ia chegar a Deus, né, irmão? Então ali Deus desceu também para olhar a cidade. Abraão, Gênesis 11, 5, 9, na Torre de Babel. Nós temos também o caso de Gideão, de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, você vai lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 17. Muito forte também essa passagem, meus irmãos, porque quando o anjo apareceu para Gideão, o anjo disse assim: varão valoroso, varão forte, valoroso. E o Senhor, Abraão, o Gideão disse assim: o Senhor disse assim: o Senhor é contigo. E ao invés, meus irmãos, de Gideão gritar, dar glória a Deus, ai meu Deus, apareceu um anjo, o Senhor apareceu para mim. Sabe o que foi a primeira coisa que ele falou? Ele falou assim: como assim, Senhor? Como é que o Senhor disse que está comigo, que está conosco, e como é que os nossos inimigos é que têm prosperado? Então, como é que é esse negócio, né? Aí ele falou: olha, tu é um escolhido para fazer essa obra, para libertar e tal, tal. Mas, Senhor, mas é os inimigos que têm prevalecido. E como é que eu vou fazer isso? Eu sou menor, eu sou isso aquilo. Mas o Senhor ali provou. E ele ainda estava em dúvida. Ele disse assim: Senhor, pois tá bom. Pois se é o Senhor, eu vou fazer prova aqui contigo.
E ele fez prova com o Senhor 3 vezes. E Deus, ele deu a resposta de que realmente era Deus que tinha falado com ele, né? Vamos lá para outro exemplo? Daniel, capítulo 3, versículo 25. Nós estamos falando do Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha quente, aquecida 7 vezes mais, porque não aceitaram adorar as divindades da Babilônia. Ou seja, adorar o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor. Né? Na verdade, foi uma emboscada, uma armadilha que Satanás aprontou para ele. Mas o Senhor conhece tudo e o Senhor libertou, né? Transformou maldição em bênção. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego confiavam no Senhor e o Senhor foi lá. E lá nos escritos você vai ver que o próprio Nabucodonosor, ele afirma que viu uma terceira pessoa que não queimava, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele diz que viu uma terceira pessoa, ele viu uma divindade semelhante a quem, gente? Aos filhos dos deuses, ou seja, ao Filho de Deus, ao Todo-Poderoso, ao Grande. Era ele que estava lá. Era ele que estava lá livrando Sadraque, Mesaque, Abidnego. Amém, meus irmãos? Então, o mestre, ele já existia, ele já era. Façamos tudo à imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, antes que Abraão era, eu já era, né? Eu sou o quarto homem. Ou seja, irmãos, são tantas palavras no Velho Testamento que apontam para o Senhor Jesus, né? E muitas pessoas ainda duvidam que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus, ele é o Salvador. Mas a Bíblia diz que a missão dele foi essa, foi morrer pela humanidade, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, né? E a Bíblia diz que todas as coisas são para ele, por causa dele, tudo é para ele. E ele foi tão obediente que o Senhor Deus Todo-Poderoso chamou ele de filho amado e disse também, lá naquele dia da transfiguração, você lembra? Que o Senhor apareceu lá, apareceu Moisés e Elias, né? E ali eles ouviram uma voz e disse assim: esse é o meu filho amado e eu tenho muito prazer nele. Ou seja, você sempre vê Deus falando bem do Senhor Jesus. Isso aconteceu também no batismo dele, porque Jesus era o exemplo. Jesus, ele obedecia o papai e o papai, ele tinha prazer nele, né, no filho dele. Então, o que acontece? O Senhor Jesus cumpriu a sua missão, que foi morrer, que foi sofrer pela humanidade. Jesus sofreu tanto, o sofrimento dele foi tanto por mim e por você, que ele chegou a dizer assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando, está doendo. Mas aí ele lembrou de mim e de você, ele chegou até a chorar lágrimas de sangue, né? E ele lembrou de mim e de você. Ele disse assim: não, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Não é isso? Então, ali o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, sofreu até o fim por pessoas que não merecem, que é eu e você, nós não merecemos nada, somos falhos, somos desobedientes, mas o Senhor Jesus nos amou mesmo assim, né? A Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele olhou lá de cima e não viu nenhum justo. Então ele viu, derramou sangue por nós, mesmo sem nós merecer. E isso é uma prova de amor muito grande, meus irmãos, né? É por isso que eu não posso jamais dizer que eu sou salva porque eu sou santa, que eu sou salva porque eu sou boa, que eu sou salva porque eu faço isso ou aquilo outro. Eu não sou salva pelas minhas obras. Eu sou salva pelo que ele fez. Eu sou salva pelo que ele conquistou por mim. Pela fé e pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que eu faço para ele hoje, o mal que eu me desvio, não é para ganhar salvação, mas é em agradecimento ao que ele já fez. Amém? Porque o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Por causa do temor a Deus, o homem se dizia do mal. Amém, meus irmãos?
Então, o Senhor Jesus, ele é a ponte, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Por conta dessas aparições de anjo, veio também Satanás, como sempre. Desde o início do mundo, ele se manifesta para destruir as obras de Deus. Lá em Gênesis, logo no início de tudo, né? Ele apareceu lá. Deus disse: Adão e Eva, não comam dessa árvore. Não coma dessa fruta aqui, não. E aí lá vai ele, em forma de serpente, né? E disse: não, você pode comer, não tem problema nenhum. E aí, por conta disso, até hoje a humanidade sofre, não é isso? Até hoje existe consequência. Teve consequência com Adão e Eva, teve consequência com o filho dele, teve consequência com a humanidade inteira, porque através do pecado, da desobediência deles, entrou o quê? O pecado e a morte no mundo. Porém, a Bíblia diz que através do Senhor Jesus, nós ganhamos o quê, gente? A salvação, o perdão, ganhamos autoridade sobre demônios, autoridade sobre as enfermidades, ganhamos o Espírito Santo pelo que ele fez. Ou seja, mesmo sem nós merecer, nós ganhamos. Tá bom? Então, a Bíblia diz que não existe outro caminho, não existe outro intermediador entre Deus e os homens, só é o Senhor. Só que nós sabemos que a Bíblia fala que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Então, até hoje, irmãos, ele continua se manifestando como anjo. Às vezes ele manifesta como anjo e diz: ah, eu sou o anjo tal, fulano de tal, eu quero que você faça uma igreja assim, ou eu quero que você faça algo assim, né? Aí a pessoa fica empolgada, mas é Deus que está falando, né? Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que mesmo que apareça um anjo para você, que não traga esse evangelho que já existe, diz que é anátema, que é condenado, que não é para a gente acreditar. Porque muitas religiões foram firmadas em aparições de anjo, que a pessoa aparentemente acha que foi Deus que apareceu para ela. Só que quando apareceu um anjo para você, você tem que comparar o que o anjo disse com a palavra revelada a nós. Porque se esse anjo tiver falado algo que não está de acordo com a verdade já escrita, a Bíblia diz que é para descartar, mesmo que seja um anjo. Tá bom? Então fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aprofunde-se na leitura da palavra, aprofunde-se nos conhecimentos do Senhor e acredita, o teu Deus está vivo. O Senhor Jesus, ele já era antes mesmo da fundação do mundo. Então, ele não é qualquer coisinha, não. Tá bom? Ele tem ouvido as tuas orações, ele tem ouvido os teus clamores, persevera. Outra coisa, meus irmãos, para de ter dúvida com relação ao Senhor. Quantas vezes você está com a fé lá em cima? Aí o adversário bota dúvida no seu coração de que Deus não te ama, de que Deus não é contigo, de que Deus não vai te ouvir. Mas como assim? A Bíblia diz, você diz, Senhor, tu me esqueceu. Mas como? A Bíblia diz que Deus, ele pode, a mãe pode esquecer o filho que ama, mas o Senhor não te esquece. Sou eu contigo, sou eu que estou contigo, não temas, sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço. Né? O Senhor não te abandona, o Senhor está contigo. Como pode? Se nem uma mãe não esquece do filho, como é que o Senhor vai esquecer de ti? O Senhor está contigo nessa batalha. Ele disse na sua palavra que não está com a sua mão encolhida para que não possa abençoar e nem surdo. Então ele vai te ouvir, meus irmãos. Olha só, eu estava meditando também sobre a questão do Zacarias. Zacarias, ele pediu uma bênção, que foi o filho, né? Gente, o filho dele demorou a chegar. Demorou tanto que quando o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor apareceu, um dos anjos do Senhor, nesse caso não foi o anjo do Senhor Jesus, foi um anjo, né? Que apareceu lá para ele, para dizer que ele ia ter um filho. Só que ele já estava tão, irmãos, desacreditado, que ele não acreditou mais. Meu Deus do céu, ele pediu a vida inteira, né? O filho. E quando chegou, ele duvidou. E aí o que foi que o anjo disse? Olha, Zacarias, por causa da sua dúvida você vai ficar mudo até seu filho chegar, né? Ou seja, muitas vezes você clama,
Mas aí você esquece, você deixa, você para de lutar, entendeu? Ou então você duvida. Ah, não, não vai vir, não. Você tem que ver uma coisa, irmãos, olha, que o tempo meu não é o teu tempo. Aliás, o tempo meu e o tempo seu não é o tempo de Deus. Então, persevera. Me diga uma coisa, meu filho, minha filha. Tu vai para onde, sem o Senhor? Diga para mim. Diga para mim. Porque quando as pessoas abandonaram ali o Senhor Jesus disse para os apóstolos, e aí, vocês também não vão, não? Não vão largar eu também, não? E o Senhor disse o quê? Os apóstolos falaram o quê, meus irmãos? Mas, Senhor, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de salvação. Então você vai para onde sem o Senhor Jesus? Se Ele é o único caminho. Então, se você receber essa bênção aí ou não, você tem que continuar com o Senhor. Eu sempre digo que a tua fonte de felicidade, irmãos, não deve ser ninguém. Porque no dia que essa pessoa te decepcionar, no dia que essa pessoa te deixar, tu vai ficar arrasada, tu vai deixar de viver. O que você não pode ficar é sem o Senhor. Mas sem as pessoas, você pode ficar e você pode ficar e ser feliz sem elas. Embora tenha pessoas que fazem falta, né? Tenha pessoas que você é apegada, mas aí teu mundo não vai parar. O teu mundo, a tua vida, ela tem que continuar. Tem pessoas que quando são abandonadas ou são decepcionadas, elas param de viver, elas não têm mais ânimo, elas não querem mais viver, elas vivem em cima de uma cama, chorando. Se você está nessa condição, agora, escutando esse vídeo, começa a pensar diferente. Começa a pensar assim, não, o que eu não posso perder é o Senhor. Mas o ser humano, não. O ser humano ele é limitado, ele é humano que nem eu. Então, o que eu não posso perder é o meu Senhor, que pode me dar tudo que eu pedi no nome dele. Tá bom? Então, persevera na sua fé. Continua pedindo. Continua clamando. Aquieta a tua alma. Quando você preencher a tua alma, o teu coração, com a presença do Espírito de Deus, entra no teu quarto, adora. Chame o Espírito Santo para morar em você, para habitar em você, para te fortalecer, porque você vai ser tão feliz que mesmo na adversidade você vai ser feliz. Pastor, e pode isso? Pode, porque eu passei por isso. Eu passei tanta luta na minha vida que você não imagina. E não foi só problema financeiro, não, foi em todos os sentidos. Foi em todos os sentidos que você pode imaginar. Veio tudo assim de uma vez. E eu dizia, meu Deus do céu, se isso continuar, eu estou sujeita a ir para a glória. Mas era todo o tempo alegre com Jesus, né? Era todo o tempo forte e ajudando outras pessoas. Me parece que cada luta que vinha me deixava era mais forte, meus irmãos. Então, eu creio que isso é possível. Viver pela fé sem olhar o cenário e ainda passar o quê? Sorrindo, alegre, fortalecido em Deus e ainda ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Isso é possível porque aconteceu comigo, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe, fortaleça a tua fé no Senhor. Ocupa a tua mente nas coisas do Senhor. Alimenta o teu espírito, fortalece o teu espírito nele. Deus ele está trabalhando em cima daquilo que você colocou na mão dele, amém? E você até falou, Senhor, eu vou deixar de orar porque o Senhor não está me ouvindo. Mas Deus ele está ouvindo. A Bíblia diz que ele não está surdo. E a Bíblia diz também que antes de tu falar, ele já está ouvindo, menina. E tu também, menino. Então, o Senhor está te ouvindo e na hora certa vai te dar a vitória. Ele só quer que você persevere. O tempo pertence a Ele. Então, anima-te. Deus, Ele está trabalhando no teu cenário, está trabalhando nessa situação que você botou na mão dele. Amém? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te fortaleça e te guarde em nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.